Bom dia, YouTube. Bom dia, meninas que estão aqui ao vivo, 5h33. Passei esses 2 dias, estava viajando, acompanhando meu pai em consultas e exames lá na cidade de Patos de Minas. Eu sou mineira, meninas, sou de Patos de Minas e nós estamos aqui em Brasília há 20 anos e eu quero agradecer todo o carinho que vocês têm comigo, com o nosso discipulado, com a pastora Leia. Quando nós ficamos ausentes assim, sempre recebemos mensagens, recebi muitas mensagens. Muito obrigada pelo carinho, tá? Hoje, dia 8 de outubro, o nosso tema é Intimidade com Deus, tempo sem pressa. E o texto é João 15, os versículos de 1 a 11. Vamos ler aqui até do 1 ao 17, que é a primeira parte aqui na versão da Bíblia, a mensagem, e o título é A Videira e os Ramos. João 15. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Ele retira de mim todo ramo que não produz uvas. Já o que produz, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já estão podados pela mensagem que comuniquei. Vivam em mim, venham morar em mim, como eu moro em vocês. Assim como o ramo não pode produzir uvas por si mesmo, não apenas se estiver unido à videira, vocês não podem produzir frutos se não estiverem unidos a mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês, marca essa frase. Num relacionamento, aqui na versão da Bíblia diz assim, ó, num relacionamento íntimo e orgânico. Não imaginam que colheita terão. Separados, vocês nada podem produzir. Qualquer um que se separa de mim é um ramo morto, que é apanhado e jogado na fogueira. Mas, se vocês estão em mim, e minhas palavras estão em vocês, estejam certos de que suas petições serão atendidas. É dessa maneira que meu Pai demonstra quem Ele é. Quando vocês produzem frutos, quando demonstram maturidade como meus discípulos, saibam que eu os amei como meu Pai me ama. Permaneçam no meu amor. Se guardarem meus mandamentos, vão se sentir absolutamente em casa no meu amor. É o que eu tenho feito. Guardado os mandamentos do meu Pai e permanecidos no seu amor. Estou dizendo essas coisas com um propósito. Qual é o propósito? Que a minha alegria seja a alegria de vocês e que a alegria de vocês amadureça. Esse é o meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amei vocês. É a melhor maneira de amar. Deem a vida pelos amigos. Vocês mostram que são meus amigos quando fazem o que mando. Não os chamo de empregados, porque os empregados não entendem o que o patrão pensa ou planeja. Eu os chamo de amigos, porque contei a vocês tudo o que eu ouvi de meu Pai. Lembrem-se, vocês não me escolheram, eu os escolhi e lancei no mundo para produzir frutos que não se estragarão, como o fruto de vocês vem do Pai. O que pedirem a mim, o que pedirem ao Pai em relação a mim, Ele concederá. Mas lembrem-se, o mandamento principal: amem uns aos outros. Amém. Vamos orar, Djane? Vamos. Senhor Deus, que privilégio ser chamada de tua amiga, Senhor. Que privilégio estar ligada ao Senhor. Nessa manhã, nós queremos dizer isso, Senhor, que estamos ligadas ao Senhor, que é do Senhor que nós tiramos a nossa fonte, nós tiramos a nossa energia e a nossa esperança para amanhã, Senhor. É do Senhor que nós temos, Senhor, a esperança de começar mais um dia.
E obrigada, Pai, obrigada porque o Senhor nos chamou para esse lugar de amizade, de intimidade, de estar ligada ao Senhor. Muito obrigada. Isso é um privilégio, Senhor, para as nossas vidas, isso é um privilégio para a nossa casa. Nós te bendizemos nessa manhã, nós declaramos o nosso amor por ti, Senhor. Nós queremos dia após dia estar mais ligada a ti, queremos dar frutos e frutos que permaneçam para a tua glória. Queremos, Senhor amado, que outras pessoas possam também alcançar essa bendita graça que é ser chamada de filha amada, ser chamada, Senhor amado, de alguém que está ligado ao Senhor, alguém que recebe os seus nutrientes, a sua fonte também do Senhor. Deus, nós queremos abençoar aqueles que nos cercam, nós queremos, Senhor amado, dar frutos ao Senhor e alegrar o teu coração com eles, Pai. Nós te pedimos que quando o Senhor vir buscar esses frutos, o Senhor possa encontrar um fruto de amor, fruto de alegria, de longanimidade, de perseverança. Deus, em nome de Jesus, de paciência. Nós queremos, Senhor amado, ser longânimas, queremos ser, Senhor amado, parecidas contigo, com o teu caráter de honestidade. Nós queremos ter um bom caráter. Deus, nós olhamos para ti, vemos a perfeição, vemos a santidade, vemos a pureza. E tudo isso, Senhor, nós queremos ter. Nós queremos exalar o bom perfume de Cristo, Senhor, todos os dias da nossa vida. Ensina-nos, molda-nos, poda aquilo que precisa ser podado, Senhor, aquilo que precisa ser arrancado de nós, arranca, Senhor. Estamos aqui, queremos realmente ser parecidas com um bom pai que o Senhor é. Tu és um bom pai. Nós olhamos para ti, nós vemos a perfeição, a santidade, a pureza, e nós queremos isso na nossa vida. E nessa manhã, Senhor, nós entregamos ao Senhor tudo que temos e somos, Pai, tudo que precisa ser transformado ainda nessa caminhada, nessa jornada. Molda, Senhor, o nosso caminho, aplane os nossos caminhos, Pai, em nome de Jesus. Obrigada por esse tempo tão precioso, obrigada pela vida da Eneida, pela casa dela, pela bênção que ela é na nossa vida, pela bênção que a pastora Leia é na nossa vida. Senhor, que a tua saúde, que a saúde que vem do trono, que vem de ti, Senhor, seja sobre elas a saúde de corpo, alma e espírito. Em nome de Jesus. É isso que pedimos e te agradecemos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Dijane. Muito obrigada. Bom dia, pastora Leia. Bom dia, Eneida. Bom dia, bonitas. Tema lindo hoje, hein, bonitas? Que tema maravilhoso de hoje. Não, já quero ir para ele. Nem vou ficar de blá, blá, blá. Não, nem quero conversa com vocês hoje. Quero conversa aqui com o texto. Bora aqui. Você está pela primeira vez aqui porque você ganhou de presente o link para acessar esse conteúdo que uma amiga querida que te ama te mandou? Então, deixa eu me apresentar. Eu sou pastora Leia, pastora de crianças da Comunidade das Nações, e estamos aqui junto com Eneida, Dijane, Luana, Mariana, Juliana. Às vezes eu vejo aqui na minha tela um monte de discípula, mas aqui nesse momento nenhuma, estou vendo aqui algumas, e nós estamos aqui já há mais de um ano, juntinhas, acordando 5h30 da manhã, para a gente poder ter uma coisa que vamos falar hoje: intimidade. Você sabe o que é intimidade? Sabe o que é intimidade com Deus? É o que a gente vai falar isso aqui hoje, inspirado nesse livro dos nossos bispos, J.B. Carvalho e Disse Carvalho, e no livro que diariamente, desde o primeiro dia de janeiro, do primeiro de janeiro de 2025, fez parte da nossa vida. E a gente está vendo, ó, o ano indo embora. Aqui o ano de 2025. Só tem esse pouquinho, esse piquitito aqui de folhas, de páginas. E a gente já viveu isso tudão, ó. Ok, você não estava aqui? Não, agora que tu tá, seja bem-vinda. Bora aqui. Nós também temos um grupo de WhatsApp. Muita coisa acontece por lá, inclusive uma jornada que nós estamos movimentando mais de 200 e tantas mulheres.
E lá todo dia tem uma palavra fresca de alguém que venceu algo em Deus e tem sido arrebatador ver o protagonismo de tantas mulheres que não tinham ideia de como é falar para o mundo. Então a gente vive um negócio aqui juntas, sabe? Então você precisa entrar aqui comigo. Aí, falei que não ia ficar de blá blá blá, já estou aqui blá blá blando. Bora aqui. Vamos falar de intimidade com Deus, tempo sem pressa. Eu acabei de colocar no nosso grupo de WhatsApp e também lá no meu Instagram essa imagem. Acabei de postar lá enquanto estava aqui sendo abençoada pela oração da Dijane, essa imagem aqui, ó. Eu vou te dizer por que que eu coloquei essa imagem, por que que é essa maneira. Então, se você quiser depois deixar lá no meu Instagram, Leia Coroarte, uma mensagem, uma frase, uma palavra, uma carinha, para dar engajamento, já está posto lá. E eu quero te convidar para esse tempo intencional que tem arrebatado o coração de tantas mulheres que decidiram aqui nesse grupo a ter uma relação muito mais do que pedir ao Senhor, muito mais do que um pai que só exige, um pai que só briga, um pai que só quer. Não, a gente vai falar sobre isso hoje. Então, deixa eu ler aqui o texto. Intimidade com Deus, tempo sem pressa. Jeremias 33, 3 fala assim: clama a mim, e eu te responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Ai, já quero ficar só nesse texto. Clama a mim. O que é clamar, gente? O que é chamar ele para perto? Aí ele fala: quando você clama, ele te responde. E aí ele fala: e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Ai, coisa mais linda. Bora. Quando a gente pensa no relacionamento com Deus, não pode ser algo apressado, tipo uma lista de coisas para resolver. Sabe quando você quer se relacionar de verdade com alguém? Você precisa de tempo. Com Deus é a mesma coisa. Ele quer se conectar de forma profunda e sem pressa. Não é sobre chegar com uma agenda cheia de pedidos, dizendo: Senhor, resolva isso, resolva aquilo. É sobre chegar na presença dele, ouvir o que ele quer falar e aproveitar o momento. A gente faz isso, por exemplo, quando está com amigos ou com quem a gente ama muito. Não estamos preocupados com o relógio ou com a próxima tarefa. Só queremos curtir a companhia e ouvir o que o outro tem a dizer. Com Deus também é assim. Ele quer que você vá para a presença dele para se relacionar. E você pode fazer isso em qualquer lugar. Aí, agora, onde você está sentada, ou no seu quarto, ou enquanto você dirige no seu carro, ou até lavando uma louça, um banheiro, faxinando a casa, indo para o trabalho. Deus está te esperando, bonita, para ter momentos com Ele. Deus está te esperando para ter um momento intencional de amor com você. Ele quer que você peça direção e não apenas solucione os seus problemas. Ele quer que você diga: Senhor, o que quer falar comigo hoje? Ou até mesmo: Senhor, como eu posso te agradar nesse dia? Como posso fazer com que o Senhor deseja? Quando você gasta tempo de qualidade com Deus sem pressa, Ele começa a lhe revelar coisas novas e maravilhosas. O coração dele se abre para você. E, de repente, você começa a entender mais sobre os planos que ele tem para a sua vida. E eu vou continuar esse texto de minha autoria. E quando você tem tempo intencional, ele se diverte com você. Qual foi a última vez que você se divertiu depois de um tempo na presença do seu Deus? Qual foi a última vez em que você sorriu na presença de Deus? Qual é a sua motivação para a oração? Quando você para orar, você está orando pelo quê mesmo? Para quê? É para um encontro? Nesse texto do João 15:15, o convite que ele está fazendo é para um grupo de pessoas que eu tenho clareza que não é para todo mundo. Ele não vai ter esse termo para todo mundo. Quem vai
dizer se quer esse termo ou não, somos nós. Ele diz assim: eu não te chamo mais de serva, mas de amiga. Sabe a impressão que eu tenho? Eu tenho a impressão que Deus está procurando um grupo de novas amigas, um grupo em que ele possa confiar os segredos, porque amigo, ser amiga, o diferencial é você estar numa conversa e você não ter filtro, você ser você mesmo, você não precisa medir palavras, você não precisa medir esforços, você está ali, despida, e a pessoa te conhece. Nessa manhã eu quero te falar sobre um Deus que eu conheci há bem pouco tempo, que não foi a religião que me ensinou, que não foi uma igreja específica que me pontuou, embora a minha vivência com Deus é muito inspirada nesse texto que a bispa fala. Ao ler esse texto, eu ouço a voz dela falando. Mas isso não depende da igreja, isso não depende de um pastor falando, isso não depende de uma religião, isso depende de escolha. Todos os dias de manhã, quando a gente está aqui às 5h30, são 5h49 agora, do dia 8 de outubro de 2025, o que Deus está dizendo para você e para mim é assim, ó, quem de vocês, coloca aí quantas mulheres temos, Eneida, por favor. Quem de nós todas que estamos aqui, 103 mulheres, dessas 103 mulheres, quem que vai levantar a mão e dizer, eu quero, Senhor, ser sua amiga? Porque, gente, o nosso relacionamento com Deus, ele se tornou um lugar em que a gente precisa sempre sair de mãos cheias. E eu acho que o segredo da intimidade não é sair de mãos cheias de presentes, de respostas. É chegar com a mão cheia. É chegar cheia de presentes para ele. A intimidade é um lugar de dupla movimentação. Você recebe, mas você também entrega. Eu tenho falado isso com frequência aqui com a gente, né? A gente tem conversado sobre isso. E eu tenho descoberto há bem pouco tempo que o que Deus quer de mim não é a minha produtividade. Eu até escrevi esse termo aqui, ó. Deus não mede a minha produtividade. Ele quer a minha profundidade. E a minha profundidade está no tempo intencional de entrega. Eu descobri que não é a igreja que vai lhe ensinar isso, que não é um pastor que vai lhe convocar para isso, não é o problema que vai te empurrar para esse lugar. É uma escolha de amor. Eu tenho descoberto que a intimidade com Deus, ela é fruto de um relacionamento amoroso. Não é um relacionamento interesseiro. Quando eu me encontro com muitas mulheres e, às vezes, muitas mães que estão com alguns problemas com as crianças, e é por isso que a gente se encontra, o motivo é esse, e a gente começa a conversar a respeito de algumas questões espirituais, o meu coração aperta tanto de entender que a gente ainda não entendeu o que é o amor, a história de amor de um Deus que entregou seu único filho. A gente ainda não entendeu. A gente não entendeu o que é acordar cedinho para estar aqui, para rir das coisas com ele, para a gente chorar, ter lágrimas com ele e falar sem filtro. E dizer muitas vezes, algumas vieram no meu privado, quando eu falei assim, Senhor, eu quero descartar os negócios aqui de casa, eu quero fazer essa campanha que eu mesma estou inventando aqui, mas eu tenho preguiça. Aí algumas vieram lá no meu privado e falaram assim, pastora, eu nunca orei falando para Deus que eu tenho preguiça. Ah, porque ele não sabe não, né, bonita? Ele não vê você aí jogada no sofá não, né? Jogada na rede, jogada... Não, ele não vê. Ele vê, mas você nunca tenha, talvez você nunca tenha tido o coração aberto, a sensatez ou a vontade, ficar à vontade na presença dele para falar. Então, eu quero te convidar nessa manhã para você nutrir um relacionamento que seja de um amigo que te conhece, que ri, e que às vezes você fala assim, não, Senhor, deixa eu te contar, eu nunca te pedi nada, só vive pedindo, tá? Eu nunca te pedi nada, mas, ó, deixa eu te dizer, essa é a última vez, tá? Aí Deus ri de você, e você ri dele, e você ri de você mesma, e você acha graça,
E você olha para ele e fala assim, meu Deus, o senhor está falando o que mesmo? Que é para eu voltar. Gente, deixa eu te contar um negócio que eu estou me olhando aqui, estou rindo com ele esses dias por causa desse anel aqui, ó. Eu comprei esse anel de uma amiga lá da faculdade. E naquele dia em que a gente estava aqui falando sobre sacrifício, eu falei assim, o senhor, o que mesmo que eu vou te entregar, meu Deus? Eu já te entreguei tanta coisa, eu não sei o que te entregar que seja um sacrifício. E aí eu me lembrei não, numa conversa com a minha irmã, despretensiosa, de almoço, eu estava contando para ela coisas da faculdade, aí o Espírito falou assim, eu falando para ela que tinha comprado esse anel, e que uma pessoa lá do nosso grupo tinha gostado. E eu falei assim, não, para tudo. Aí, minha irmã, Deus está falando com você para você entregar esse anel, né? Para a menina lá que gostou do anel, olha. Ô, gente, intimidade é Deus falar assim, bora ali comigo? Bora ali entregar esse anel que você gostou tanto? Aí eu pensei assim, o que é esse anel? Um anel de prata. É um sacrifício o quê? Emocional. Ele não quer só o seu dinheiro que vai lhe custar, e dinheiro a gente sabe o quanto custa, mas aqui, ó, aquilo que você comprou e ficou até com um apego meio que emocional, porque o anel é tão bonitinho, ó, gente, que bonitinho. Não achou não? Não tem problema, eu achei. Ó, que lindeza. Pois ele falou assim comigo, esse anel não é teu. No meio da conversa que eu tô com a minha irmã, e eu falei assim, não. Aí minha irmã já sacou na hora. É para eu entregar o anel. E ali, naquele momento, eu tive clareza de que o meu sacrifício, naquele nosso devocional de entrega de sacrifícios, vai ser promover um tempo, uma oportunidade de fazer essa entrega. Você consegue ouvir, no meio de um papo, de uma conversa, de uma viagem, do trabalho, às vezes, gente, você não está nem pensando naquilo, vem como se fosse uma impressão, uma palavra que pula para fora. Isso é amizade com ele. Ele quer falar isso com você. Ele também quer falar o que ele está fazendo pelo Brasil, para você parar de ficar reclamando, para você parar de ficar pulverizando mensagens, às vezes até fake news de política. Gente, para com isso, se ocupa com ele. Se ocupa o seu tempo, a sua rede social, com lugares e com palavras de amor. Nessa manhã, eu quero te dizer que talvez ele te fale com muita delicadeza. Gente, já tinham passado 2 dias da nossa devocional da entrega do sacrifício. E eu pensei assim, meu Deus, nem entreguei nada, nem sei o que entregar. E fiquei seguindo para ele poder me sinalizar o que era. Até que ele trouxe a sinalização desse anel. Talvez para você seja desapegar, sei lá, do seu aparelho de jantar que você ganhou no seu casamento e você vai dar para alguém, porque você tem ali o seu coração. Sabe o que eu entendo nesse lugar de intimidade com Deus? É que ele quer a intencionalidade da entrega. E ele não quer o que você vai entregar. Ele não quer o teu dinheiro, ele não quer o seu aparelho de jantar do seu casamento, ele não quer o seu anel, ele não quer isso. Ele quer o seu coração. E aonde você vai entregar aquilo é onde está o teu coração. E eu pensei assim, coração está tão baratinho, né? Um anel. Meu coração está nisso. Tava nisso, gente. Num anelzinho de prata. Um anelzinho com uma bolinha aqui, né? Aí você fala assim, até feinho, feinho nada, lindo. Que as meninas têm uma mania de se meter nos meus anéis, no meu discipulado. Lindinho. Aí você pensa assim, meu Deus, meu coração tá nisso, tá? E ele vai te falar. Para você ter intimidade, você precisa pelo menos de 3 coisas. Primeiro, tirar tempo. Aí sabe essa imagem aqui, que está lá no meu Instagram, que você vai lá daqui a pouquinho? Eu quero te mostrar ela. Tá vendo essas 2 xícaras aqui? Olha uma coisa que eu quero te dar, uma prática, uma dica e um exercício. Eu, às vezes, coloco uma xícara cheia de chá. Eu não tomo café, não gosto de café. E, às vezes, eu tomo chocolate quente, às vezes, eu tomo chá. E eu fico pensando quanto tempo que eu levo até que aquela xícara fique vazia. Esse é o tempo que eu me assento intencionalmente com ele. Eu não sei se ela está aqui, tomara que sim, uma amiga, uma discípula,
que de vez em quando ela vai para um lugar, para uma cafeteria, sozinha. E ela se senta no lugar onde tem 2 lugares, para ela e para ele. E ela se assenta para tomar um chá, um café, um suco. E ela fica tendo a sensação de que ela foi para aquele lugar para encontrar com ele. Você já fez essa movimentação dentro de você sair sozinha para encontrar com ele? Pastora, mas ele não está aqui, ele não habita em mim? Habita, ele habita em você, ele está com você em todo lugar, mas de vez em quando você precisa de uma movimentação prática, palpável. E às vezes o tempo que você vai passar com ele é exatamente o tempo de você tomar, beber, desfrutar, degustar de uma xícara de chá, de uma xícara de café. Na intimidade com Deus, a gente precisa de tempo, de presença e de verdade. Tempo, talvez você consiga imaginar que é esse agora, aqui de manhã cedinho, quando você dedica esse tempo intencional para nos encontrar aqui e a gente receber uma palavra. Mas eu quero te dizer que é muito mais do que isso. É sobre você se sentar, fechar a porta do seu quarto. Aqui nesse quarto onde eu estou, de vez em quando aqui atrás, nesse sofá, nessa poltrona, eu me assento sem barulho, fecho a porta, fecho a janela e eu fico aqui sentada esperando. Às vezes eu fico um tempo, tiro o relógio e esqueço. Aviso a família que eu estou no tempo e aqui eu fico só quieta. Gente, o exercício de amor a Deus nesses últimos tempos é o seu silêncio, é você ficar com o tempo sem o relógio estar processando, é você poder entregar o seu coração. Aí daqui a pouco as lágrimas vêm, você se emociona porque ele chega, às vezes você sente um cheiro diferente, aí às vezes você sente uma sensação de que você está sendo ali invadida por uma presença, às vezes você está ali, às vezes acontece nada, você está ali, mas nada acontece, você não sente nada e você permanece, até que no finalzinho daquele momento que você tem que levantar, ele vem. E ele vem e te abraça. Às vezes você nem tem a sensibilidade naquele dia de sentir, mas você sabe que ele veio. E aí, naquele momento, você se derrama em amor por ele. E você sai desse encontro tão fortalecida. Tudo que era tão difícil se torna tão pequeno. E aí, nessa hora, comigo, para mim, funciona eu começar a falar as línguas dos anjos. Eu começo a dizer, gloro reba choloro malaraye, gloro reba choloro malara glara, gloro rechelere malaraye. E eu começo a cantarolar canções que eu não estou me importando se está afinado ou não, se tem contexto ou não. Eu vou falando o que está no meu coração. E eu começo a dizer que quem ele é. Eu começo a visualizar o rosto, a mão, eu começo a visualizá-lo como ele pode se tornar aquilo que ele é, como a bispa nos ensina, o eu sou naquele dia. E não tem como você sair dessa presença, desse lugar da intimidade do mesmo jeito. Feche os seus olhos. A presença do nosso Deus, ela está aí, onde você está agora. Talvez fazendo alguma coisa, talvez sentada de forma intencional, separando um tempo exclusivo para isso, talvez dirigindo, talvez no trabalho. Nesse contexto onde você está, ele está aí. E ele lhe acompanha, e ele quer te ouvir. Às vezes a gente quer entrar na presença dele para receber, mas nessa manhã, dê, entregue, ofereça. A gente quer que os nossos filhos sejam agradecidos, sejam gratos. Muitas vezes a gente quer um movimento que os nossos filhos reconheçam a nossa mão de esforço. Mas a gente não sabe ensinar o nosso filho a nos entregar coisas. E nessa manhã eu quero me ocupar com você, a entregar algo para ele. Talvez o seu tempo no dia de hoje, do seu almoço, talvez um tempo de jejum,
Talvez olhando para você e vendo que existe um objeto que capturou seu coração e é um objeto tão bobo como esse do meu anel. E fica mais evidente ainda que o seu coração está nele quando você ouve o sussurro e ele te diz: isso não é teu, entregue para ela. E aí você sabe que você está confundindo as coisas, confundindo o seu coração. E uma coisa que eu tenho entendido é que Deus não divide a glória dele com ninguém. Nessa manhã, Deus está nos chamando para um lugar que o relógio, que o Kairos se encontra com o seu coração e não com o Cronos. Que o Kairos dele não tem começo, meio e fim, é uma eternidade. Que Deus, ele habita lá naquele momento que você foi concebida, no ventre da sua mãe, até o dia que você chega na eternidade, que você vai viver com ele. Para ele é o mesmo dia. Há uma movimentação no coração do nosso Deus de um atributo atemporal. Então, isso que você está passando, que parece que nunca vai acabar, ele está dando um fim a isso, para você entender que ele é o Deus que te acompanha. Senhor, nessa manhã de 8 de outubro, esse tema tão especial de intimidade, nós queremos te conhecer mais. Nós queremos te ouvir. Como lá em Cantares, que diz que a gente ouve a sua voz, a gente sabe quem o Senhor é. Como em Cantares que fala que a gente vai experimentar uma presença de amor, uma presença de que o amado chega e o nosso coração fica movimentado, palpitando, borboletinhas na barriga. Nós queremos sentir, Deus, a tua presença e saber que ela é real, que ela está com a gente, que o Senhor vai mostrar a sua face para nós e nós vamos ouvir a sua voz, porque a tua voz é doce. A tua voz, a doce voz do Espírito, às vezes é sussurrada. Nós queremos nessa manhã nos entregar sem pressa. A gente quer se entregar com o tempo em que a gente senta com a Bíblia e por meio da tua palavra a gente ouve direções tão claras, e não precisa ninguém falar com a gente, não precisa profeta se levantar, não precisa uma voz da devocional, não precisa nem de canção às vezes, só uma palavra basta, só uma palavra é o suficiente. Obrigada porque o Senhor tem um desejo e o Senhor tem chamado a gente consecutivamente para nos chamar de amigas. O Senhor quer um relacionamento com mulheres que querem a amizade e não só os presentes. Um relacionamento com um grupo de mulheres, um exército de apaixonadas e não daquelas interesseiras que só estão aqui para poder conquistar algo, mas aquelas que vão se apaixonar pela maneira como o Senhor fala, como a maneira como o Senhor se perfuma, com a maneira como o Senhor se assenta, de poder saber que é o Senhor falando no meio de uma multidão, porque essa voz já foi primeiro audível na nossa intimidade, no nosso a sós. Que a gente sabe que não é a voz da consciência ou da impressão interna, mas é saber que no meio de uma conversa o Senhor fala assim: tá vendo esse anel que está aí na tua mão? Entrega. Esse é o sacrifício desse tempo. Talvez o Senhor esteja trazendo sobre nós nessa manhã um lugar de constrangimento, de um amor renovado. Senhor, nós queremos chamar todos os dias de um amor renovado. Nós não queremos nos acostumar com a presença vindo do mesmo jeito, porque o Senhor é um Deus ilimitado. Nós te entregamos nossa vida, nosso coração. Queremos te entregar o nosso tempo sem pressa. Queremos entregar o nosso relógio, a nossa agenda, as nossas preocupações. Queremos entregar a nossa escassez, os nossos traumas. Ah, Senhor, como os traumas nos impedem de te ver bem. Então, tira dos nossos olhos os traumas para a gente poder te ver bem.
te ver claramente, te ver de forma sensível. Nessa manhã nós queremos entregar as nossas lágrimas, nosso coração, nossa oração, em resultado de um amor que temos por ti. E o nosso encontro de oração não vai ser para pedir, vai ser para sentir. O verbo está mudando, a gente não quer conjugar o verbo só do pedir. A gente quer sentir, a gente quer saber, a gente quer conhecer, a gente quer conjugar esses verbos de abraçar, a gente quer conjugar o verbo do entregar. Ah, Senhor, que haja em mim um nível altíssimo de entrega, de obediência, a gente quer obedecer. Nessa manhã nós entregamos o nosso tempo. E se para muitos de nós é difícil entender que tempo que é o ideal para estarmos juntos, que essa xícara de café, de chá, de chocolate, essa xícara de água, às vezes, vai ser degustada sem pressa. Esse é o tempo que vamos estar juntos. Obrigada pelo cuidado que o Senhor tem nos dado, tido com a gente, em nos ensinar jeitos criativos de nos encontrar com o Senhor. Como a Vivi, Senhor, que arrebatou meu coração no dia que me mandou aquela foto, falando, pastora, olha onde eu estou. Eu estou aqui com ele. E ele veio, e eu preciso te dizer, ele veio. E naquele encontro, naquele café, a Vivi saiu tão apaixonada por ti. E isso não é misticismo, Senhor, não é forma mística, é realidade. Nós queremos um jeito especial de amar mais o Senhor e saber que o Senhor veio. Revela o Senhor, a tua presença a cada uma de nós nessa manhã e aquelas que vão acessar esse conteúdo para mostrar que o Senhor veio, que o Senhor já chegou, que o Senhor está abraçando cada uma de nós. Não é o diagnóstico que vai nos definir, é o amor que temos por ti. Não é essa batalha que entramos que vai nos definir, mas é a entrega que vamos dar a partir de agora ao Senhor. Falta tão pouco tempo para terminar esse ano, Senhor. E nós queremos experiências arrebatadoras que marquem a nossa história. Nós queremos olhar para trás desse ano de 2025 e pensar naquele dia. Eu fui visitada pela presença e nesse dia eu não tinha uma lista. Eu não tinha uma agenda posta. Eu só tinha eu e ele. Nós queremos isso. Então nos marque com experiências de amor. Nos marque com a lembrança de que dançamos juntos. Que o Senhor gosta de pegar na nossa mão e nos fazer dançar. Às vezes sentadas e às vezes rindo, e às vezes sentado no teu colo e às vezes sim, dançando. Obrigado por essa manhã de constrangimento, de um amor que queremos te oferecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém, bonitas? Amém, bonitas do YouTube? Que Deus abençoe seu dia, seu coração, sua vida. Que o Senhor te abençoe nessa sua jornada de amor com o nosso Deus. Que seja regado a muitas lágrimas de amor, que seja regado a risos, que seja regado silêncio. E que a gente seja aquelas que o Senhor fala assim, lá vem ela, minha amiga. Lá vem minha amiga chegando. Ah, eu gosto quando ela chega. Senta, minha amiga. Senta aqui, amiga. Que o Senhor fale isso com a gente nesse dia. Deus abençoe, bonita do YouTube.